Hugo Souza manda recado para o Flamengo após vitória do Corinthians. Flamengo se complicou no Campeonato Brasileiro após sofrer uma derrota para o Corinthians, na Neoquímica Arena. Situação complicada. Flamengo se complicou no Campeonato Brasileiro, já que sofreu uma derrota para o Corinthians por 2-1, na Neoquímica Arena, no último domingo. A equipe apresentou um desempenho bem abaixo do esperado, gerando preocupação nos bastidores. O trabalho de Tite vem sendo constantemente questionado no comando da equipe, já a equipe, mesmo com o elenco qualificado, não vem conseguindo apresentar um desempenho contundente em campo. Por conta disso, vem sendo cobrado internamente. Enquanto isso, o recém-chegado Alcaraz pode pegar suspensão por agressão durante a confronto contra a equipe paulista, desfalcando a equipe em um momento onde vem sofrendo com ausências de jogadores por lesão. Cria-se destacando no rival. Revelado nas categorias de base do rubro-negro, o goleiro Hugo Souza se reencontrou com o ex-clube no último domingo. Vale destacar que esta foi a primeira vez que ele jogou contra seu último time, onde o arqueiro disse que o sentimento foi especial. Emprestado à equipe paulista até o final da temporada para tê-lo em campo, o Corinthians precisou pagar R$500 mil ao mais querido. Após o final da partida, o arqueiro falou sobre o sentimento e enfrentar sem ex-clube. É o clube que me formou, primeira vez que enfrentei eles. É um jogo como outro, precisamos dar o nosso melhor, vencer. Muito feliz por ter vencido. Especial por isso, mais especial por ter vencido, revelou após a partida. Entregou conversa. Hugo ainda expôs sobre a conversa que teve com Pedro após o atacante marcar o gol de pênalti na partida. De acordo com o arqueiro, ele teve uma resenha com o jogador do rubro-negro, apontando que conhecia o canto em que ele faria a cobrança. O atleta também enalteceu a importância da vitória corintiana. Falei para ele, Pedro, que mudou o canto. Conheço ele, então sei que ele mudou e bateu no meio. Foi isso a resenha dentro do campo. Importância da vitória gigante. Clima ambiente. O Corinthians é um gigante, se alimenta de vitórias. Teremos 10 dias para trabalhar e depois uma sequência pesada, vamos buscar as vitórias que precisamos. Alcaraz pode pegar punição e gancho por agressão em Corinthians x Flamengo. O meia fez sua estreia no rubro-negro carioca e já vai desfalcar o time na sequência, mas pode ser um problema ainda maior. Derrota fora de casa. Jogando na Neoquímica Arena, o Flamengo não conseguiu superar o Corinthians e saiu derrotado em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo terminou em 2-1 para a equipe da casa. Os gols da partida foram marcados por Pedro, de pênalti para o Fla, e Thales Magno e Romero para o Alvinegro do Parque São Jorge. Com a derrota, o CRF viu o líder Botafogo se distanciar um pouco na tabela. Porém, além da derrota, o time comandado por Tite viu outro problema claro acontecer. O meia Carlos Alcaraz, que fez sua estreia no Mengão, foi expulso em uma confusão no final do jogo. Problema pela frente. Para começo de conversa, por ser expulso, o jogador não joga a próxima partida do time pelo Brasileirão Série A, que é o clássico contra o Vasco. Ele vai desfalcar o time, neste jogo, mas pode ser desfalque em mais partidas na sequência. De acordo com informações do portal Coluna do Fla, por ter sido expulso de forma direta e por uma agressão, Carlos Alcaraz será julgado e pode pegar um gancho e ser suspenso por mais jogos pelo soco que deu em Kaká. Carlos Alcaraz recebeu o cartão vermelho após agredir Kaká. Sendo assim, o meia está fora do jogo contra o Vasco, iniciou o portal em seu perfil no Instagram. Por ser expulso por agressão, o argentino será julgado e pode pegar um gancho de mais de 2 partidas, completou o perfil Coluna do Fla. Agora, o Flamengo só volta a campo no dia 12 de setembro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia. A equipe já se prepara, pois irá emendar uma sequência pós-pausa para a data FIFA, que ainda terá clássico contra o Vasco no Brasileirão e os duelos contra o Peñarol, nas quartas da Libertadores. Tite revela planos do Flamengo para a data FIFA, voltar no padrão. O Mengão perdeu preciosos pontos na luta pela ponta da tabela. Derrota rubro-negra. Neste domingo, o Flamengo visitou o Corinthians na Neoquímica Arena, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que terminou com a vitória do clube paulista por 2-1. Após uma partida extremamente disputada, os donos da casa garantiram a vitória com gols de Thales Magno e Ângel Romero. O destaque entre os paulistas foi novamente Rodrigo Garro, que dominou o meio-campo. Já pelo lado rubro-negro, o que chamou a atenção foi a falta de criatividade da equipe, que não conseguiu criar grandes oportunidades e novamente deixou a desejar, gerando grande bronca por parte da torcida. Alcaraz foi expulso na segunda etapa.
Com a chegada da pausa para a data FIFA, o time rubro-negro terá um período de descanso e ajustes. O técnico Tite destacou a importância dessa paralisação, tanto para avaliar o desempenho da equipe no último jogo quanto para focar na recuperação dos atletas que estão no departamento médico. Ele ressaltou que esse intervalo será fundamental para reavaliar a condição física dos jogadores e preparar o time para os próximos desafios do campeonato. Momento para o Flamengo se recuperar e olhar para frente. Tem que voltar no padrão Palmeiras, padrão Bolívar, padrão Bragantino. Hoje, se tivéssemos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva, teríamos feito mais gols. Vai recuperar os atletas machucados e ter um padrão de atuação desses jogos que citei, disse o técnico Tite. Para o confronto contra o Corinthians, o técnico Tite enfrentou um desafio significativo ao não poder contar com 7 jogadores importantes. Matias Vina, Léo Pereira, Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Everton Cebolinha, Michael e Gabigol ficaram de fora, forçando o treinador a realizar várias mudanças na equipe rubro-negra. O Flamengo tem seu próximo compromisso marcado apenas para o dia 12 de setembro, quando enfrentará o Bahia pela Copa do Brasil. Com isso, o técnico Tite terá aproximadamente 2 semanas para ajustar e preparar a equipe para os desafios que vêm pela frente na temporada. Fabrício Bruno critica a arbitragem em Corinthians x Flamengo, tenta se impor na arrogância. Rubro-negro saiu derrotado do jogo contra o Clube Paulista e o duelo com o Alvinegro terminou em confusão dentro de campo. Partida de muitas expulsões. Neste domingo, Corinthians x Flamengo se enfrentaram pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no clássico das 2 maiores torcidas do país. O jogo aconteceu na Neoquímica Arena e o Alvinegro venceu por 2-1. Thales Magno abriu o placar para o Corinthians ainda no primeiro tempo. O Mengão reagiu com um gol de Pedro, mas levou o segundo gol na etapa final. No fim da partida, muita confusão entre os jogadores. Nos acréscimos da partida, Yuri Alberto fez falta dura em cima de Wesley e o árbitro Ramon Abati expulsa o atacante. Após esse lance, um grande tumulto entre os atletas e com revisão do VAR, o juiz deu vermelho para Carlos Alcaraz e Kaká. Fabrício Bruno dispara contra a arbitragem. Em entrevista ao canal Premier, o defensor analisou a derrota do rubro-negro em Corinthians x Flamengo e também fez muitas críticas ao árbitro Ramon Abati. Segundo ele, o juiz gosta de se impor na arrogância. Acho que foi um jogo bastante equilibrado. Pecamos em 2 gols e o Corinthians aproveita. Depois o jogo fica picado. É incrível. Todo jogo que o Ramon está acontece esse tipo de coisa. É uma arbitragem polêmica. Muita gente reclama da arbitragem dele, iniciou o zagueiro. Acho que ele tenta se impor na arrogância e acaba deixando de aplicar a regra. O cara que deu o primeiro soco nem recebe amarelo. São coisas que acontecem quando ele está. Um clássico como esse precisamos de uma melhor arbitragem para aplicar as regras do jogo, completou Fabrício Bruno. Estreia de Alcaraz ganha elogios no Fla. No jogo de hoje, o meia Carlos Alcaraz estreou no Flamengo e foi expulso. Mas a torcida gostou do desempenho do meio-campista. O novo reforço de Tite custou aos cofres do Mengão cerca de 122 milhões de reais. Agora, o rubro-negro ganha tempo para se preparar em função da data FIFA. O time da Gávea volta a campo no dia 12 de setembro, contra o Bahia, e notícias do Flamengo dão conta de que Arrascaeta e Gabigol devem retornar. O zagueiro Fabrício Bruno vê com bons olhos este período sem jogos. Talvez não tinha o melhor momento para a data FIFA. Vídeo tanto de atletas que temos lesionados. Dar uma pausa sem jogos faz com que a gente consiga recuperar os jogadores, disse o defensor ao Premier. Demissão de Tite é decretada no Flamengo pela torcida e diretoria toma decisão após novo vexame. Treinador flamenguista vem sendo muito criticado pela nação e o cenário internamente já começa a ficar complicado. Cenário complicado. O Flamengo fez uma péssima partida contra o Corinthians e foi derrotado por 2-1. A equipe flamenguista não conseguiu se impor no jogo, criou poucas chances e mereceu perder. Tite vai fazer um ano que está no rubro-negro carioca e não conseguiu consertar o sistema defensivo. Tampouco a bola aérea e os jogadores parecem que sempre estão expostos às jogadas de velocidade do adversário. Tudo muito confuso e o cenário é muito ruim nessa altura da temporada. Após a derrota de ontem, é a primeira vez que existe uma cobrança mais forte internamente sobre o Tite. Decisão dos dirigentes. A diretoria flamenguista deve se reunir com a comissão técnica ainda nesta semana para discutir sobre o planejamento até o fim do ano. A parada da data FIFA servirá para alinhar alguns pontos. O último bom jogo do Flamengo foi contra o Palmeiras, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil.
De lá pra cá, foram algumas derrotas vexatórias e um desempenho abaixo do esperado. Tite sabe que precisa melhorar e será cobrado por isso. O clube vive um período diferente, já que terá eleição no fim do ano e a atual gestão quer se manter no poder por mais um período, e ir bem dentro de campo é fundamental para isso. O Flamengo ainda está nas 3 frentes, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, mas fica muito claro que precisa haver prioridades. O elenco não irá aguentar jogar com força máxima em todos os campeonatos. Esses 11 dias podem ser fundamentais para recuperar jogadores, treinar os pontos fracos e o Mengão voltar mais forte, só que a paciência da torcida está acabando. Muitos pedem sua demissão e a comissão técnica precisará mostrar resultado.